Covid-19 em nosso estado. Hoje temos o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, o médico Demétrios, infectologista Demétrios Montenegro, que é médico do Hospital Oswaldo Cruz e também do Hospital Português, e a nossa intérprete de Libras, Ângela Vieira. O doutor André vai começar agora uma explanação sobre o boletim do dia de hoje. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde ao doutor Jailson Correia, secretário municipal de saúde do Recife. Boa tarde ao doutor Demétrios Montenegro, que é chefe de doenças infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também médico infectologista do Hospital Português, aqui do Recife. Hoje, nesse dia de hoje, o governo de Pernambuco, por meio da nossa Secretaria Estadual de Saúde, confirma, infelizmente, mais 2 mortes ocasionadas pela Covid-19 aqui em nosso estado, totalizando 3 óbitos já provocados pela doença desde que a epidemia chegou aqui ao nosso estado. Ontem nós anunciamos a primeira morte, no dia 25/3, e hoje somam-se mais esses 2 casos. Tratam-se de 2 pacientes que estavam internados no Real Hospital Português do Recife, um deles morador do Pina, de 69 anos, que era hipertenso e com histórico de viagem para Portugal e Itália. E um estrangeiro, o canadense, que todos já acompanhavam, de 79 anos, que desembarcou do navio de cruzeiro Silver Shadow. Logo após o embarque, ele passou mal e foi transferido pelo SAMU para a unidade de saúde, onde estava já há vários dias em regime de terapia intensiva. O paciente era tabagista, e possuía problemas cardíacos. Esses pacientes foram notificados, ele foi notificado no dia 12 de março. Então, nesta quinta-feira, neste dia de hoje, a gente está anunciando, além dessas ocorrências, que mais 2 casos foram positivos para a Covid-19. Então, Pernambuco hoje tem 48 casos confirmados. Esses 2 casos, um está na UTI, em 63 anos, e um outro está em isolamento domiciliar. Ambos são pacientes do Recife. Dos 48 pacientes, hoje nós temos 29 pacientes em isolamento domiciliar. Nós temos 10 pacientes que estão internados em internação hospitalar, dos quais 7 estão em regime de terapia intensiva. Além disso, nós temos 6 pacientes que são considerados recuperados e nós já nos referimos aos 3 óbitos. Nesse dia de hoje, numa parceria da Prefeitura da cidade do Recife com o governo do estado, com o objetivo de evitar que a população procure de forma desnecessária unidades de saúde durante essa situação de emergência causada pela pandemia da Covid-19, nós lançamos em conjunto um aplicativo web que garante orientações virtuais sobre o novo coronavírus. Ele foi chamado de Atende em Casa. Ele está sendo feito um piloto dele, na cidade do Recife, e a nossa intenção é expandi-lo para todo o estado nos próximos dias. Ele funciona permitindo uma classificação de risco do paciente a partir do aplicativo e, se necessário, ele permite acessar uma videochamada com enfermeiros ou médicos. A ferramenta ela pode ser acessada por smartphone ou computador. É indicada para pacientes que apresentem sintomas gripais, que podem ser causados ou não pelo novo coronavírus ou pelo vírus influenza, por exemplo, ou outros tipos de vírus que circulam nessa sazonalidade aqui em nosso estado. Dessa forma,
todos os profissionais da rede estadual de saúde e, obviamente, também um esforço, né, do município da cidade do Recife, que não estejam desempenhando atividades hospitalares, imprescindíveis a atividades hospitalares, serão convocados para atuar nessa importante iniciativa de teletrabalho, para fazer teleorientação, né, desses pacientes, se juntando nesse esforço de aliviar a pressão sobre a rede de saúde. Nós emitimos uma portaria no dia de ontem que permite a convocação de todos esses profissionais da rede estadual de saúde que hoje se encontram, né, sem atividades ambulatoriais, para que possam, a partir desta ferramenta, né, tecnológica, né, interagir com os nossos pacientes com síndrome gripal, permitindo que possamos diminuir a tensão sobre o sistema de saúde, nesse momento em que todos precisamos estar mobilizados no sistema de saúde para atender a esta demanda de quadros respiratórios, de quadros gripais que podem evoluir para quadros respiratórios mais intensos. Então, esse aplicativo que foi lançado hoje, depois haverá, o doutor Jailson vai fazer mais detalhes sobre a operação que se iniciou hoje, e que é muito importante para que a gente possa ultrapassar esse momento difícil, né, do nosso sistema de saúde. Por favor. Vamos iniciar as perguntas, lembrando que elas foram mandadas previamente pelos jornalistas. Não, só um segundo, Gilberto. Acho que a gente devia passar aqui para o doutor Jailson fazer as considerações iniciais dele, doutor Demétrio, depois a gente passa para as perguntas, brevemente. Vamos lá? Bom, brevemente, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, doutor André Longo, boa tarde, doutor Demétrios, boa tarde, Gilberto e Ângela. Nós, só para reforçar, também lamentamos aqui a perda de mais 2 vidas no dia de hoje, também informando que, na mesma medida, todo o acompanhamento dos contatos desses indivíduos tem sido feito conforme o protocolo, o isolamento domiciliar dos contactantes mais próximos, e tudo isso tem sido acompanhado pela vigilância epidemiológica do município. Com relação ao aplicativo, né, hoje nós temos aqui, doutor André, dados de balanço. No primeiro momento, até agora há pouco, por volta das 5 da tarde, já havia mais de 1.870 acessos no aplicativo. Muitos desses acessos foram pelo próprio sistema, as pessoas foram informadas de que não eram sintomas leves e que essas pessoas ficaram em casa, portanto tiveram mais segurança para ficar em casa, e portanto não foram necessariamente encaminhados às unidades de saúde, o que é muito importante, desafogar as unidades de saúde para que essas recebam os casos mais graves. Além disso, nossos médicos e enfermeiros que fazem a teleorientação através do aplicativo atenderam mais de 500 pessoas neste processo, conversando face a face com as pessoas, explicando, entendendo um pouco mais os sintomas e definindo a conduta, se ficar em isolamento, permanecer em isolamento em casa, ou quando procurar o serviço de saúde. Então, são poucas horas de atuação do aplicativo, já temos aí o Atende em Casa Covid-19 como uma experiência bastante exitosa, e nós naturalmente faremos as expansões programadas, tanto na cidade do Recife, com envolvimento de cada vez número maior de profissionais, também, como o doutor André falou, nessa parceria com o Estado, que a gente possa ampliar para outros territórios do Estado, a partir da região metropolitana, nos próximos dias. Vou passar para o doutor Demétrios, para que possa fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todas e a todos, boa tarde, secretário André, secretário Jailson. Realmente é lastimável a perda de mais 2 vidas para esse vírus, e o que podemos falar sobre essa situação?
Essas duas pessoas, assim como o caso de ontem também, preenche aquele critério de gravidade que nós já estamos falando já há algum tempo, o que mostra a literatura da experiência do que vem acontecendo nos outros países. São pessoas com a faixa etária mais avançada, mais idosos, com comorbidades, na verdade, com doenças crônicas que tendem a agravar o seu estado clínico. Isso não quer dizer, isso é importante até para acalmar a população hoje, que tem uma idade mais avançada e que tem doenças crônicas, que não são todas as pessoas desse grupo que vão evoluir para uma situação como essa. Mas é um grupo que sabe-se que tem que se tomar muito cuidado e ficar mais atento com os seus sinais clínicos. Assim como sabemos que outras pessoas também com idade avançada ficaram em casa, tiveram um acompanhamento domiciliar e essas pessoas não evoluíram para uma situação mais dramática como dessas outras três. Por isso que é tão importante salientarmos o isolamento social, né? E principalmente evitando que avós tenham contato mais íntimo com os netos. E as crianças, como têm um grande percentual da viremia assintomática, pode passar até por um convívio mais íntimo com os avós, o vírus para os avós. Então, nesse momento, a gente precisa estar muito atento para essas formas de transmissão que podem acontecer e justamente acometendo a população de maior risco. Então vamos com essas perguntas. Vamos lá. A primeira delas foi enviada por Pedro Alves, do G1. Vimos nessa quinta-feira um aumento considerável na movimentação de pessoas nas ruas do Recife. Dado o número de mortes já registradas no estado, há previsão de novas medidas restritivas, fiscalização, quarentena obrigatória. A gente quer acreditar, né, que a população pode, né, contribuir, né, nesse esforço, né, para que a gente possa evitar uma sobrecarga maior do sistema de saúde, fazendo com que a curva da epidemia possa ser retardada. Isso será sempre, né, dito aqui por nós, na medida em que as pessoas precisam assumir suas responsabilidades com as ações que são necessárias, né, de higiene, de etiqueta respiratória e de restrição de suas atividades em preservação, em especial, daquelas pessoas mais vulneráveis. É isso. Luísa Cidrim. Doutor Jailson pediu para falar, para complementar aqui. É só um complemento rápido. Nós, na Prefeitura do Recife, o prefeito Geraldo Júlio, por esses dias, anunciou o aplicativo que avalia, através do posicionamento dos telefones celulares, né, preservando a identidade das pessoas, mas avalia o percentual de mobilidade das pessoas nos bairros e na cidade do Recife. Então, isso tem nos ajudado a identificar em que bairros essa movimentação está acontecendo de forma diferente e a desenhar estratégias de comunicação e de fiscalização a partir daquele bairro que está mostrando maior movimentação de pessoas. Então, este é uma ferramenta que tem sido usado aí na cidade, que tem nos ajudado a detectar que bairros as pessoas estão com maior mobilidade e como proceder no sentido tanto da fiscalização como também das ações educativas, usando instrumentos até simples como carro de som, como bicicleta com som, para que chegue no coração das comunidades e possa então passar aí a palavra das orientações com mais presteza e de uma maneira mais efetiva. Antes de irmos para a segunda pergunta, um aviso aos jornalistas que a entrevista coletiva inteira vai ficar disponível no link do YouTube que a gente mandou para vocês e também na página do governo no YouTube. Então, quem não conseguiu pegar no começo vai poder pegar na sequência. Agora, a segunda pergunta aqui é de Luísa Cidrim, da Record TV Recife. Qual o procedimento adotado para confirmação de mortes por Covid-19? Bom, ontem nós procuramos explicar, né, detalhadamente essa situação.
vai depender muito, né, da situação em que se encontra, ou em que se encontrava, né, o paciente no momento do óbito. Normalmente, aqueles pacientes que já estavam internados há vários dias ou alguns dias nas unidades hospitalares, ele já tem o seu diagnóstico confirmado ou não, né, quando estão com síndromes respiratórias agudas graves. Era o caso, por exemplo, dos 3 óbitos que a gente teve até agora aqui em nosso estado. Todos eles já estavam há pelo menos 48 horas internados em unidades hospitalares e já tinham seus testes positivos. Há outras situações em que as síndromes respiratórias agudas graves, elas evoluem rapidamente para o óbito. Há relatos de óbitos que sequer chegam às unidades hospitalares e há outros casos em que esses óbitos eles chegam a uma unidade de pronto atendimento e naquele momento ainda não há um diagnóstico. Nesses casos, em todos os casos, a recomendação é da coleta da amostra para testagem viral. Quando a gente está em tempos de epidemia, é preciso se fazer a coleta quando há uma situação suspeita. As orientações estão sendo dadas, já foram dadas, na verdade, para os nossos serviços de verificação de óbito, para o próprio IML. Já há um alinhamento de conduta, né, em relação a todos os serviços de urgência, em relação a isso. É imprescindível que se faça a coleta. Por exemplo, ontem nós falamos que nós tínhamos 14 óbitos de síndrome respiratória aguda grave em investigação. Todos eles foram testados no dia de hoje e todos eles foram negativos para a Covid-19. Tá? Então, os 14 óbitos que Pernambuco tinha no dia de ontem, eles já foram testados. Outros ocorreram nas últimas 24 horas. Estão sendo notificados. Todos esses óbitos eles serão colhidos, amostras, para que se possa fazer a testagem, provavelmente no dia de amanhã. E a gente vai ficar passando, né, essas informações aqui para vocês. E, obviamente, né, nós estamos fazendo a vigilância de todos os óbitos, como eu disse, fazendo a vigilância de todos os pacientes que se internam com síndrome respiratória aguda grave, cujo agente causador não necessariamente será a Covid, será o novo coronavírus que causa a Covid-19. Nós temos tido vários casos de outros vírus, como influenza tipo A, influenza tipo B, H1N1, né, outros vírus que também causam síndrome respiratória aguda grave, né, e o nosso compromisso é fazer a vigilância, né, desses casos, né, de óbitos, de síndrome respiratória aguda grave. Ontem eu me referi, nós também estamos fazendo a vigilância sentinela dos casos gripais leves em algumas das nossas unidades. Então, nós também fazemos a coleta para fazer a testagem sentinela e nós estamos aguardando a definição de novas políticas para ampliar essa testagem a partir, né, de testes rápidos. Os testes rápidos têm uma situação, né, de utilização, né, a depender do tipo, né, de reação que ele causa. Então, há testes que só positivam, né, depois de um tempo da doença. Então, eles ajudam um pouco a fazer a separação entre Covid e outros vírus no começo da doença. Há outros que ajudam no começo da doença, mas ainda não estão disponíveis. Então, é preciso a gente acompanhar esta evolução. O Ministério da Saúde anunciou a compra, né, de mais de 5 milhões de testes. Eu acho que, na verdade, foram 10 milhões de testes, né, para distribuir para os estados. Esse teste é do tipo IgG e IgM, né, um teste de anticorpo. O Dr. Jailson, que é nosso especialista em testes rápidos, depois poderá falar um pouco mais sobre isso, discorreu sobre isso ontem, mas nós então estamos aguardando. Enquanto isso, o Estado também está investindo na ampliação da sua capacidade de testagem no RT-PCR, que é a testagem atual, né, que nós queremos ampliar esse modelo de testagem para que a gente possa
utilizando essa técnica, que é hoje reconhecida como a melhor técnica, porque tem uma maior sensibilidade, uma maior especificidade, porque detecta o RNA do vírus, a gente possa ampliar nossa capacidade de testagem ainda mais, tanto no laboratório central, no LACEN, quanto do estado de Pernambuco, quanto em outros laboratórios que nós estamos buscando firmar parcerias. Ontem eu me referi a um laboratório particular aqui que a gente está contratando, que é o Genômica. Há outros esforços sendo que chegam aqui à secretaria no sentido de ampliar também outras máquinas para poder fazer esse exame. Todas elas estão sendo avaliadas para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa capacidade de testagem aqui no estado. Doutor Jailson, quer complementar aí alguma coisa? Acho que tudo já foi dito de maneira muito clara, talvez enfatizar de que a estratégia de incremento da possibilidade de fazer o teste que detecta o vírus no começo da doença é a estratégia mais acertada, né? O Estado tem falado em números bastante expressivos que estarão disponíveis através de todas essas diferentes estratégias de aquisição, tanto do reforço do LACEN como parceria com as instituições privadas e instituições da Universidade Federal de Pernambuco, do Instituto Ageu Magalhães. Essas são as estratégias que se mostraram exitosas em outras partes do mundo e, portanto, nós apoiamos e estamos numa grande expectativa para que esses testes possam ser usados na situação dos profissionais de saúde, por exemplo, que também são uma prioridade na testagem, além dos casos graves de síndrome respiratória aguda. Pergunta de Benira Maia, do portal Folhap. O paciente que morreu hoje aos 69 anos e que sofreu de pressão alta teve um primeiro atendimento hospitalar e depois foi mandado para casa. Voltou à unidade de saúde dias após, com piora, vindo a falecer nesta quinta. O governo pensa em alterar o protocolo sobre a liberação para casa em caso de idoso com doença pré-existente? Doutor Demetrios quer fazer alguma consideração? Na verdade, nós temos que confiar na avaliação clínica, né, dos profissionais de saúde. Né? Não há nada escrito em pedra em relação a esta situação que foi perguntada. Né? Nós temos aí uma pessoa idosa que tinha hipertensão, mas certamente estava com um quadro gripal simples. Né? Então, nos primeiros dias, né, a recomendação é realmente de isolamento domiciliar, e, obviamente, tendo algum dos sinais, né, de alerta, né, que a gente já se referiu aqui, mas é importante sempre repetir, né, se houver algum desconforto respiratório, se houver falta de ar, né, se a pessoa tiver com a frequência respiratória, né, aumentada, né, se houver dor torácica, em alguns casos a febre que se prolonga, né, por muito tempo, né, que não cede com antitérmicos facilmente. Tudo são sinais de alerta para que se procure novamente, ou numa primeira vez, ou novamente a unidade de urgência, a unidade de saúde mais próxima, para que o médico possa fazer a avaliação, e só cabe ao médico fazer a avaliação se deve optar pela internação hospitalar, no caso de configurar uma síndrome respiratória aguda grave. Tem os sinais, é uma síndrome que tem uma definição muito clara, né, com a presença de falta de ar, de dispneia, ou na medição da oximetria, né, uma saturação mais baixa, né, saturação de oxigênio. Então, isso tem que ser realmente avaliado pela equipe médica que está atendendo naquele momento. Não tem nenhuma orientação, né, expressa, em relação a isso. Acho que o doutor Demetrios pode complementar, né, essa questão. Bom, precisamos lembrar que o internamento hospitalar deve ser realizado quando se faz necessário. A pessoa já com uma certa idade, ou, na verdade, qualquer pessoa que se interna, existe a questão do risco de infecção hospitalar. Então, precisamos ficar atento a esse ponto. Existem critérios de orientação para o isolamento domiciliar.
Esses critérios são validados pela Organização Mundial de Saúde, são validados pelo CDC, que é um órgão de saúde máxima dos Estados Unidos, assim como do Ministério da Saúde. E baseado nesses critérios, o próprio protocolo da Secretaria de Saúde faz a orientação de isolamento domiciliar e explica o que a pessoa ou e os seus familiares devem fazer na questão de precaução de contato para que o vírus não seja transmitido para outras pessoas. Assim como o secretário André falou, também nas orientações que essa pessoa deve receber, em que situação deve retornar ao hospital. Então, isso tudo é repassado pelo médico para a pessoa, para o idoso ou os familiares. E lógico, se diante naquele momento, o médico achar pertinente o internamento, ele vai realizar o internamento. A gente precisa também prestar atenção que, quando falamos em pessoas idosas, acima de 60 anos, independente de ter um diabetes ou independente de ter hipertensão, precisamos ver que existem alguns idosos que têm uma fragilidade. Então, mesmo tendo 70 anos, mesmo tendo 65, 70, é aquele idoso frágil que já tem problemas mais sérios de saúde. E, às vezes, você encontra um outro idoso com a mesma idade, mas que não tem essa síndrome de fragilidade e que são pessoas altamente ativas, inclusive que praticam esportes. Então, até isso você pode avaliar no momento de definir se a pessoa pode fazer esse tipo de acompanhamento em casa ou se deve ser internado. Então, e aí fica realmente a critério do médico que está atendendo a pessoa na emergência. Obrigado, doutor Demetrio. Doutor Jailson. É só, de maneira complementar, dizer que a história natural da infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, que tem sido descrita na literatura mundial, também aponta, em alguns casos, uma piora clínica que pode acontecer após quase uma semana de evolução clínica da infecção. Então, muitas vezes, alguns pacientes ficam internados e pioram depois de 7, 8, 9 dias, e outros que, inclusive, estavam em isolamento domiciliar, em observação domiciliar, podem piorar nesse processo. Isso tem sido descrito na literatura. Exatamente por isso, né, quando nós fazemos as recomendações que as pessoas fiquem em casa, nós dizemos sempre cuidados de etiqueta respiratória, isolamento domiciliar, né, tudo isso está mantido, mas também atentar para a mudança do padrão dos sintomas clínicos, né? Então, isso é um fenômeno também dinâmico, cada indivíduo vai responder de uma forma e muitas vezes numa fase inicial a avaliação não mostra a gravidade potencial, mas com o passar dos dias essa gravidade pode chegar. Por isso, por exemplo, no aplicativo Atende em Casa Covid-19, nós, a partir do primeiro contato com as pessoas que tiveram sintomas sugestivos de Covid-19, o aplicativo vai perguntar diariamente como é que está o estado de saúde. Se a pessoa disser que está bem, recebe recomendações. Se a pessoa disser que mudou alguma coisa para pior, ela preenche novamente o critério de sintomas e pode ser, então, encaminhada para o atendimento numa unidade de saúde. Então, preciso lembrar, isso que acabou de ser dito, né, a atenção aos sinais e sintomas de agravamento. Então, febre prolongada que não cessa, a dor torácica, a dor no tórax, dor no peito ao respirar, por exemplo. Em casos mais graves, até o arroxeamento, né, da região da boca, das mãos, por exemplo, da pontinha dos dedos. E uma coisa muito importante é a falta de ar. Não confundir falta de ar, uma congestão, uma obstrução nasal, a pessoa ficar um pouco entupida, com falta de ar, que a gente descreve, por exemplo, quando a pessoa está falando e não consegue completar a frase, tem que parar no meio da frase para poder puxar o ar. Esse é um indicativo sugestivo de que pode ser um sinal de agravamento, e nesses casos deve-se procurar novamente uma reavaliação da equipe de saúde, uma reavaliação médica. Quem pergunta agora é a Adriana Vitor, da TV Jornal. Quantos testes de Covid-19 são realizados por dia na rede pública de saúde de Pernambuco? Bom, acho que nós já nos referimos a isso, né? Nós temos feito nos últimos dias mais de 100 testes por dia,
Nós temos captado, né, algo, tem variado, né, mas nos últimos 3 dias a gente tem captado sempre menos de 5%, né, desses exames. Hoje, no caso, em torno de 2%, né, só foram 2 casos. E é preciso dizer que a gente está fazendo a testagem de todos os casos que são caracterizados como síndrome respiratória aguda grave, os casos de óbitos, né, e menos casos mais leves, né. Então, o grosso dos casos que estão sendo testados hoje são de casos que estão requerendo realmente uma atenção médica maior. Nós estamos dentro dessa estratégia da vigilância no momento. O Wellington Silva, da Folha de Pernambuco, pergunta: diante do aumento de mortes no Estado, existe uma orientação sobre a realização de velórios e sepultamentos? Há uma nota técnica e uma recomendação, né, para essas situações. Os casos confirmados ou suspeitos, né, da Covid-19 devem ter encurtados os procedimentos, né, em relação ao corpo. Então, nesses casos, não é recomendado a realização de velório. A gente lembra que os velórios dos casos normais, né, que não são suspeitos ou tenham relação com a Covid-19, ou tenham confirmação com a Covid-19, eles estão hoje restritos, né, diante do decreto, né, de restrição, né, a aglomerações, né, para até 10 pessoas, mas em relação a óbitos suspeitos, né, de CIRAG, né, que sejam suspeitos da Covid-19, né, não deve haver a realização do velório, né, deve-se partir direto para o sepultamento, né, ou para a cremação, né, e há um procedimento, né, que já foi, né, orientado, né, a partir de reuniões que envolveram o Serviço de Verificação de Óbito, o Instituto Médico Legal e as funerárias. Então, há uma nota técnica que disciplina este procedimento em nosso Estado. Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco, pergunta: no caso do canadense, como estão as tratativas em relação ao corpo da vítima? Haverá envio para o Canadá ou será enterrado aqui em Pernambuco? Nós estamos acompanhando, né, os procedimentos que estão sendo tomados, obviamente, pelo Hospital Português, né, em relação à familiar que se encontra, né, aqui, e o consulado canadense, a familiar da vítima, e o consulado canadense. Nós estávamos, havia uma informação, inicial que já estavam tendo essas tratativas com o consulado, mas até agora a gente não tem ainda a confirmação, né, do destino, né, em relação especificamente a esse caso. Angélica Tasso, da TV Globo, pergunta: qual o perfil dessas pessoas que estão internadas com Covid-19? Idosos, jovens? Doutor Demetrios, que está mais na ponta aí, no front, na linha de frente. Por favor, doutor Demetrios. Bom, na verdade, a gente tem uma boa parte das pessoas ainda internadas ainda como um caso suspeito, porque entra como a síndrome da respiratória aguda grave. Então, quando você faz abrange uma síndrome respiratória, no momento em que, além do vírus do SARS-CoV, que é o vírus que causa o Covid-19, SARS-CoV-2, você vai ter outros vírus respiratórios também causando doença. Então, causando essa síndrome, e você vai ter tanto crianças, então, até porque a influenza é muito comum em crianças e causando doença grave, síndrome respiratória aguda grave. Então, você vai ter várias faixas etárias. Quando a gente pega as pessoas que foram confirmadas, existe também uma diluição entre as idades, mas a faixa etária internada, normalmente de confirmação, é justamente a faixa etária que a gente vê na literatura
de idade mais avançada, até porque, a partir do momento em que está internado, são justamente os casos mais graves. Então, e tanto é que esses casos de UTI, os casos como o secretário já falou, que estão internados na UTI, ou mesmo os 3 que foram a óbitos, justamente com faixa etária acima de 60 anos. Diana Moura, da Rádio Jornal, pergunta: em quanto tempo sai o resultado do exame nos testes convencionais? Eu estou vendo aqui, tem essa pergunta, ela fala sobre os testes convencionais e fala do índice de precisão dos testes rápidos. Veja, nós não temos ainda disponível no Brasil a técnica que é a mais precisa, que é o RT-PCR, para os testes rápidos. Então, nós temos um processo que o que é realizado pelo LACEN, desde o último dia 13 de março, aqui, depois, após os treinamentos que foram feitos pelo Instituto Evandro Chagas. Esse processo, ele começou com a extração manual, um procedimento um pouco mais demorado, porque a extração manual demanda que o processamento seja um pouco mais lento, e isso dura em torno de 12 a 16 horas do processamento. Mas nós estamos procurando aperfeiçoar esse processo. Nós já estamos com um robô à disposição. São dois termocicladores, que são os aparelhos que fazem o processamento das amostras. Inclusive aqui agradecer o Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz de Pernambuco, o nosso Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, que nos cedeu a máquina, que permitiu a ampliação da capacidade do nosso laboratório central. Nós estamos investindo em mais um robô, que na verdade torna essa extração manual uma extração automatizada, que permite que a gente dê mais celeridade. É importante dizer que o LACEN não faz apenas o teste da Covid-19. Nós até hoje estamos testando primeiro o Covid-19 e depois a gente está testando a influenza, porque também nós precisamos identificar os outros tipos virais, que inclusive tem nesse momento até uma prevalência maior do que Covid-19 nesses quadros gripais. Então, o laboratório ele tem trabalhado, e aqui a gente quer agradecer a todos os profissionais que trabalham no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, porque tem sido de uma dedicação diuturna, estão rodando 24 horas para que a gente possa estar dando conta dos desafios. Então, a gente está ampliando essa capacidade, como eu já me referi, com a contratação de outros robôs para aumentar a extração automatizada. Nós estamos buscando parcerias com o LICA, buscando parcerias com a Universidade Federal, que agora nos fez uma oferta para também a Universidade Federal de Pernambuco, para que pudesse ampliar lá também a nossa capacidade de testagem. Nós estamos buscando parcerias, contratação de serviços também com laboratórios privados, aqui eu já me referi ao Laboratório Genômica, e tudo isso para que a gente possa ampliar a nossa capacidade e dar mais celeridade também, ainda mais aos exames. Eu já me referi que um público-alvo, por exemplo, prioritário, que a gente espera já estar podendo atender a semana que vem. Já temos feito testes de alguns profissionais de saúde, mas também ampliar isto dentro de um protocolo para que a gente possa fazer a testagem com muita celeridade de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do tratamento e eventualmente desenvolvem um sintoma gripal. Que poderá ou não ser Covid-19, mas a gente precisa ter convicção de que não é a Covid-19 e, para isso, a gente precisa muito da testagem, não é a testagem rápida, que sai em poucos minutos, mas acelerar a testagem desses profissionais no método de RT-PCR, que é feito hoje no LACEN, que poderá ser feito na Genômica, que poderá ser feito no LICA, na Universidade Federal, para que a gente possa ter vários pontos de testagem e ampliar na velocidade.
Os testes rápidos que têm sido disponibilizados até hoje, eu já me referi, o doutor Jailson também já falou sobre isso, eles têm uma dificuldade de serem pouco sensíveis, né, apesar de bastante específicos, são pouco sensíveis nos primeiros dias da doença. Então, eles têm essa dificuldade, né, quando eles são negativos, né, tentando traduzir para todos, quando eles são negativos nos primeiros dias, eles exigem que você faça repetições, né, no 3º, no 5º, no 7º dia. Alguns protocolos falam nessa repetição em vários dias, para realmente você confirmar que o teste é negativo, né? Então, eles têm essa dificuldade, né, geram essa dificuldade de você ter que fazer e não ajudam na definição do caso quando ele se apresenta muitas vezes, que é nos primeiros dias de sintoma. Acho que o doutor Jailson pode complementar um pouco isso aí como nosso especialista em testes. Eu acho que sua explicação já foi suficiente, acho que é isso. Acho que está tudo bem claro. Temos falado disso nos últimos dias e talvez reiterar mais uma vez de que, olha, o exemplo da Coreia do Sul, que é frequentemente citado, né? A Coreia do Sul usou RT-PCR, que é a técnica que foi aqui já descrita, que é o objeto do maior investimento que o Estado está fazendo. E nesse caso já havia ali uma estrutura nas universidades, nas instituições de pesquisa, nos laboratórios públicos, porque eles aprenderam lições e sofreram muito aqueles países da Ásia com o SARS em 2002 e também com outras preocupações que foram seguintes, a gripe aviária e outros fenômenos que aconteceram em outros momentos. Então, já havia uma grande base de estrutura de testagem laboratorial que agora, no caso do Covid-19, fez com que fosse relativamente fácil dar escala em fazer muitos exames com essa tecnologia. Então, a gente, mais uma vez, apenas louva o esforço que o Estado está fazendo para que mais testes estejam disponíveis. Lembrando que, no ambiente de circulação comunitária do vírus, né, muitas pessoas estarão com vírus, podendo, inclusive, testar positivo sem nenhum sintoma clínico, que é aquela condição chamada assintomático, que uma boa parte da população do Brasil já começa a se apresentar assim. Um outro pedaço de pessoas que têm formas leves, né, que podem ter sintomas e, na verdade, o que precisamos agora centrar esforços, focar esforços naquelas pessoas que estão com sintomas graves, no caso dos internamentos, e também nos profissionais de saúde. Lembrando que o teste rápido, isso que o doutor André acabou de falar, ele pode causar uma situação complexa. Por exemplo, como o teste não dá positivo, mesmo para a pessoa que tem o vírus, nos primeiros dias, pode dar a falsa sensação de segurança, que aquela pessoa não tem o vírus, né, porque ela testou negativo, e essa pessoa pode estar achando que pode relaxar as medidas de isolamento. Então, é uma estratégia arriscada, que nós não recomendamos fazer teste rápido nos primeiros dias. O principal é seguir as orientações que estão sendo colocadas, de isolamento domiciliar, das pessoas ficarem em casa, a menos que tenham que trabalhar nas áreas mais críticas, como saúde, segurança, a toda a rede de distribuição de alimentos, medicamentos e indústrias que estão voltadas para essas ações relativas à emergência. Emília Lucina, da Rádio Folha de Pernambuco, pergunta aqui, ela fez uma pergunta grande, eu vou dar uma reduzida, se o fato de 2 pacientes que morreram terem sido tratados também com a cloroquina, se coloca em xeque o uso desse medicamento para a cura do Covid-19. Doutor Demétrios, acho que melhor essa pergunta para você. Bom, desde quando começaram a surgir esses casos mais graves aqui no Brasil, alguns serviços, principalmente em São Paulo, começaram a utilizar a cloroquina, a hidroxicloroquina, que teria mais ou menos o mesmo efeito, como um protocolo de pesquisa nos casos graves do Covid-19, assim como vinha sendo utilizados em outros países. Porém,
o fato desses 2 casos, que também utilizaram aqui, não tiveram um êxito que se esperava, isso não quer dizer nada. Até porque muitos estudos ainda precisam ser realizados para que seja comprovada a eficácia ou não dessa medicação. Tudo é novo. Precisamos entender que é uma nova doença em que o vírus foi descoberto há pouco tempo, o comportamento desse vírus está sendo compreendido ao longo que essa epidemia vem avançando. Já se sabe muito, mas não se sabe tudo, e principalmente em relação a várias medicações que já foram testadas. Dentre todas essas medicações testadas, essa que parece ter alguma coisa que possa realmente contribuir. Porém, isso ainda não é certo, não é desculpe, não é que não seja certo, mas não tem uma definição se realmente vai ajudar. O Hospital Oswaldo Cruz foi convidado recentemente para participar de um grande projeto de pesquisa que está sendo encabeçado pela Organização Mundial de Saúde. Então, aqui no Brasil, vários centros foram convidados. Quem está encabeçando aqui no Brasil é a Fundação a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e, lógico que, como hospital de referência estadual, nós aceitamos participar desse projeto. Então, provavelmente, com esse estudo multicêntrico, em que vários países do mundo, e com várias unidades de tratamento, realizando um quantitativo grande de pessoas utilizando essa medicação, provavelmente tenhamos melhores respostas se a utilização dessa droga ou dessa combinação de drogas vai realmente ser um fator diferencial no encaminhamento desses pacientes. Doutor Jailson, quer comentar? O comentário também, nós estivemos numa reunião de um comitê de especialistas em Brasília, na última reunião presencial que eu estive lá em Brasília. Depois disso, as medidas restritivas diminuíram bastante o número de participações presenciais, mas lá na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde apresentou um levantamento com todos os estudos realizados sobre o Covid-19 em todo o mundo. Então já foram testados mais de 20 medicamentos ou combinações de medicamentos em diversos cenários, com resultados muito diferentes. Alguns estudos mais promissores, levando a resultados um pouco melhores do que outros. Aí tem os antimaláricos, como a hidroxicloroquina, tem medicações como antibióticos, como a azitromicina, medicações como corticoides, que são anti-inflamatórios, medicações como antivirais. Todos esses estudos, ou melhor dizendo, nenhum desses estudos representou uma resposta definitiva. Então, é necessário que se faça novos estudos clínicos bem controlados, bem organizados. Nos preocupa muito essa ideia de que há um medicamento que resolve tudo. Isso não parece ser verdade. E, mais importante do que tudo, não fazer automedicação. Todo medicamento pode ter efeitos adversos, pode ter efeitos colaterais, fazer mais mal do que bem. Então, nenhum desses estudos, por exemplo, usou hidroxicloroquina com azitromicina para prevenção de novo coronavírus. Nunca se fez essa testagem e não há nenhuma razão para se imaginar que possa ter qualquer efeito, e nem em casos leves. Os estudos são geralmente feitos em casos graves de pacientes internados. Então, lembrando que a automedicação com esses medicamentos pode ser muito, muito séria e levar a efeitos adversos graves. Por isso, não é recomendado tomar esse tipo de medicação sem a devida orientação do médico. Só complementando, né? Acho que primeiro não é uma panaceia, hidroxicloroquina, nem essa combinação com azitromicina está ainda absolutamente seguro de que isso mude o curso, né, da doença. Então, assim, a gente ficou muito preocupado com a corrida que houve às farmácias, sem receita médica, muitas vezes, para a compra dessas medicações. Inclusive, nós recebemos alguns relatos de que pessoas que tinham a sua utilização para outras doenças, acabaram por ficar sem acesso à medicação nas farmácias. Então, assim, acho que é muito importante que as pessoas
também não escutem, né, qualquer informação, né, e passem a buscar alternativas ou saídas, né, sem uma orientação médica adequada. Então é preciso, né, tomar muito cuidado, né, porque essa medicação e outras, né, têm efeitos colaterais, né, quando do seu uso inadvertido. É preciso sempre buscar uma orientação médica segura, né, para fazer uso de medicações como essa. Cíntia. Eu só queria complementar que eu soube de um caso de uma pessoa jovem, de um jovem que comprou a medicação quando começou a sentir os sintomas, começou a tomar, nisso ele se sentiu melhor, mas aí se formos avaliar uma infecção viral numa pessoa jovem, a tendência sempre vai ser de uma boa resposta. Então ele melhorou não foi porque ele tomou a medicação, ele melhorou porque um quadro viral no jovem normalmente é uma doença benigna. E o interessante é que quando chegou o resultado, era uma influenza. Então, ele tomou uma medicação que pode ter efeitos colaterais, que não está indicado para a influenza, achando que melhorou pela medicação e era uma influenza. Então, veja que não faz sentido você, numa situação como essa, tomar medicação. Ela deve ser utilizada apenas nos casos graves e, mesmo assim, ainda não sabemos se realmente ela tem um efeito que vai mudar a história, o curso natural da doença. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta se o Estado trabalha com alguma projeção de casos leves, moderados, graves e de óbitos da Covid-19 para os próximos dias. Bom, nós temos procurado, Cíntia, conversar com diversos especialistas que têm feito modelos matemáticos adaptados aqui para a realidade do Estado. Há situações que nos preocupam, né, se as medidas não farmacológicas que nós adotamos, elas não forem seguidas, né, há uma perspectiva de a gente ter um aumento, né, grande de casos nos primeiros dias de abril. Então a gente continua reforçando a necessidade, né, das medidas, né, de isolamento social, as medidas de restrição, né, para que a gente possa proteger a nossa população mais vulnerável. Né. É certo que o ápice da curva de epidemia ele vai chegar, né, e a gente quer retardá-lo. Todo o nosso esforço é por retardá-lo, enquanto nós estamos tomando todas as medidas para preparar o sistema de saúde para isso. Então, esse é o cenário atual. Há uma perspectiva, né, de um grande número de casos em abril, e ele será tão mais precoce, quanto a gente não adote as medidas que hoje estão sendo recomendadas. Então, é preciso que a população, né, entenda, embora alguns devaneios estejam sendo ditos, por alguns, que neste momento, né, a recomendação sanitária preponderante no mundo é a do isolamento social, e a gente precisa seguir isso enquanto as recomendações forem essas. É certo que nenhuma autoridade sanitária, nenhuma autoridade governamental está plenamente satisfeita em determinar esse tipo de medidas. Só as estamos recomendando porque estamos avaliando os cenários e esses cenários são preocupantes. Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, do compromisso da população com a manutenção dessas medidas, para que a gente possa ter um curso, menos intenso, e com menos mortalidade, desta epidemia em nosso estado e em nosso país. Então, nós estamos muito preocupados com a possibilidade de surgimento, de muitos casos a partir agora do mês de abril, casos que devem, pela projeção, seguir
aquilo que é a distribuição desses casos em leves, moderados e graves, como o doutor Jailson já se referiu aqui. Uma boa parte vai ser tão leve ou assintomático, né? Uma parte menor, mais significativa, vai ter sintomas moderados, que podem evoluir para síndrome respiratória aguda grave, né? E uma parte pequena, menor ainda, mas algo em torno de 2%, fala-se de 1 a 4%, né? Poderá ter necessidade de terapia intensiva. Então, a gente precisaria ter um volume, né, muito maior, né, de casos, né, o que preocuparia muito o sistema de saúde, e a gente tem visto isso, né, em outros países, como os países europeus, Itália, Espanha, que têm tido taxas de mortalidade, né, números de casos, né, e mortalidade absoluta bastante expressiva. Então, aqui em Pernambuco, e a gente espera que no Brasil a gente consiga, né, trabalhar com números menores. Mas isso, sem dúvida nenhuma, nesse momento, depende, né, do poder público, que está se esforçando, mas depende também de um comportamento da sociedade que a gente espera que seja cada vez mais aderente. Tão logo a gente tenha segurança, né, de evoluir, a gente vai, sim, né, recomendar o distensionamento dessas medidas restritivas. Mas não é o momento. O momento ainda é hoje, né, de um cenário que pode ser grave se a gente não tomar, não mantiver essas medidas restritivas. Doutor Jailson, quer complementar? Só complementar, talvez dizendo o seguinte, quanto mais veloz a transmissão do vírus acontece numa comunidade, mais rápido o número de casos aumenta, mais rápido o número de pessoas graves, com doença grave, chega, e menos possibilidade do sistema de saúde de atender a todas essas pessoas. Então isso, na prática, representa o que nós estamos vendo em outros países do mundo, como países ricos, como na Europa, como nos Estados Unidos, Nova York hoje, com informações muito contundentes no sentido de muitas mortes, e numa cidade que é bastante rica, de um país dos mais ricos do mundo. Então, essa capacidade, na hora que nós temos um número muito grande de casos no curto período de tempo, o número e a quantidade de perda de vidas é imensa. Então, quanto mais a gente consegue retardar o surgimento, esse aumento de casos, do número de casos, que vai acontecer, que já está aos poucos acontecendo em todo o Brasil, em outras regiões do Brasil. Tomemos o exemplo de São Paulo, que já vai com mais de 1.000 casos confirmados. Então, as mortes começam a acontecer, e por isso, retardar esse início do aumento do número de casos, nos dá mais tempo de organizar leitos hospitalares, como o Estado e a Prefeitura estão montando, leitos de UTI, como o Estado e a Prefeitura têm feito um esforço imenso para aumentar no período curto de tempo, né, para que a gente possa ter, então, melhor condição de lidar com a questão da chegada do aumento do número de casos. Então, os vários modelos matemáticos lidam, né, e colocam o seguinte, colocam assim, como é que é o comportamento das pessoas, né? Como é que é a aglomeração de pessoas, quantas pessoas moram numa determinada região, né? Nós temos periferias das grandes cidades brasileiras, Recife não é diferente, onde moram muitas pessoas em espaços relativamente pequenos. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o potencial de disseminação da doença, e por isso só as medidas de restrição social, apenas as medidas de restrição social são capazes de diminuir a velocidade de transmissão do vírus e impedir que haja uma grande sobrecarga no mesmo momento, levando aí a muito mais perdas de vida. Então, essa restrição social, toda a literatura mundial relevante, importante, os principais periódicos de saúde do mundo têm falado que a restrição social tem que envolver toda a sociedade. Porque se a gente deixa, por exemplo, crianças que voltam à escola, a velocidade de transmissão do vírus se torna fora de controle, e isso chega muito rapidamente à população que a gente chama de mais vulnerável. Lembrando sempre que nós temos observado o aumento da expectativa de vida do brasileiro.
Então, morrer aos 60 anos, aos 70 anos, ao mesmo aos 80 anos, é uma perda de vida muito sofrida, muito precoce para aquilo que seria, né, a expectativa de vida do brasileiro de hoje. Então, lembrar que jovens não estão completamente livres do risco de doença grave, né, eu tenho insistido nisso. Por enquanto, estamos vendo casos mais graves na população mais vulnerável, é o que a literatura mundial diz, mas há sim casos graves em jovens, em pessoas abaixo de 59 anos, por exemplo, abaixo de 60 anos, por exemplo. Então, acho que o recado que fica, a Organização Mundial de Saúde hoje deu mais uma declaração na reunião do G20, sendo categórica, dizendo que a única forma de retardar esse começo, esse aumento, essa explosão do número de casos, é tomar medidas restritivas. Todo mundo que afrouxou medidas restritivas, foi o caso da Itália, por exemplo, foi o caso da Espanha, se arrependeu profundamente, porque os casos então explodiram na sequência. Então, a gente aqui, mais uma vez, reitera essas recomendações e reforça a necessidade das medidas restritivas. Ninguém tem dúvidas aqui de que elas têm um impacto socioeconômico importante. Essas medidas têm um impacto socioeconômico importante. Tem medidas relacionadas à renda, tem medidas à perda de renda da população, tem população vulnerável que fica com dificuldade de acesso alimentar. Então, qual é o papel do poder público, por exemplo, do poder público de vários países, que inclusive imprimem moeda, né? Então, países grandes, países ricos, coube ao poder público central desses países, à unidade da federação, ao governo central desses países, tomar medidas de proteção social que pudessem diminuir os impactos dessas ações na população mais vulnerável. É isso que a gente espera que o Brasil faça para que a gente possa criar um colchão de proteção para as pessoas mais vulneráveis da sociedade enquanto atravessamos esse momento de dificuldade para todos. Chegamos ao final da coletiva, agradecendo aqui as presenças de Ângela, doutor Demetrios, doutor André e doutor Jailson.